Boa tarde, estamos no dia 16 de setembro de 2020, são 16 horas e 23 minutos. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, porque nossa pequena entrevista, esse pequeno trabalho pode ser ouvido e visto por qualquer um de vocês, qualquer horário. Nós estamos dando sequência ao nosso trabalho singelo chamado Entrevistas. E nesta tarde nós temos a grata satisfação de conversar com uma querida amiga, Cibele Trazi Gentili, que é diretora do Departamento de Doutrina do Centro Espírita Nova Era de Itápolis. Cibele, boa tarde, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Boa tarde, Luísio. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvirem. Eu que agradeço, Luísio, a oportunidade de estar falando com você, né? A oportunidade de divulgar a doutrina, o trabalho da nossa casa e de te conhecer, vamos dizer assim, pessoalmente, né? Apesar de que nossa amizade, nosso carinho vem aí de mais de 2 anos, mas que a gente está se falando pessoalmente só agora, né, meu amigo? Com certeza. Na verdade, a gente conhece, né, a Cibele por telefone, por WhatsApp, e ainda não tivemos a possibilidade de fazer aquela famosa visita que estou devendo ao centro de vocês, mas pode ter a certeza que, passando tudo isso, a primeira oportunidade estaremos aí sim, né? Estamos esperando, para dar aquele abraço, né, pessoalmente. Com certeza, Cibele, com certeza. A Cibele a gente acabou conhecendo por intermédio do Orso, né? Orso Petri Carrara, lá de Matão, Isso. Que é um grande amigo, que agora está nessa semana nos preparativos do EAC, na semana que vem. Essa semana, né, Cibele? Que é o EAC, né? 18, 19 e 20. Isso, e vai estar aí a pleno vapor pela mídia, né, diferente, não presencial, mas virtual, e certamente vai ser um sucesso. Ô, Cibele, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, tá? Conte para a gente, Cibele, como é que foi o seu contato com a doutrina espírita? Você já nasceu no berço espírita ou você se tornou espírita depois? Então, Aloysio, eu, infelizmente, não nasci, não, em berço espírita, tá? Eu comecei a conhecer a doutrina espírita por volta dos 15, 16 anos. Eu morava em Catanduva, nessa época, e conheci a doutrina, e daí para frente eu só continuei, né? Só continuei, fui estudando e trabalhando e colaborando na medida do possível com a doutrina, né? Então, tá aí desde os 15, 16 anos. Até então eu não frequentava nada, tá? Porque a minha família praticamente não era seguidora de nenhuma religião. A gente fez aquelas coisas básicas, né, normais, que praticamente a gente é obrigado a fazer. Primeira comunhão, e outras coisas aí, mas seguir mesmo a religião, não. Algumas coisas... Você era católica, então, de batismo? De batismo, sim, mas algumas coisas que eu via já desde criança, de alguma forma não me incentivavam para ir, sabe? Frequentar a igreja, ouvir a missa, tal. Eu me sentia muito mal dentro das igrejas, porque eu tinha a sensação de que todas aquelas imagens, aquelas pinturas vinham todas para cima de mim, sabe? E aquilo me assustava muito.
né? E nunca frequentei, eu só fiz mesmo, fui batizada, fui crismada e fiz a primeira comunhão, só, nada mais. Entendi. Eu também vim do catolicismo, né? Meus avós eram muito religiosos, somente as avós, né? E eu frequentei um bom tempo a igreja, né? Fiz também todo o ritual, né? Batismo, primeira comunhão, crisma, essas coisas todas. Mas depois de um certo tempo, aí guiado mais ou menos pela minha mãe, acabei seguindo a doutrina espírita, né? Ô, Sibeli, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos centros espíritas tem aí em Itápolis? Nós temos 2 centros espíritas, Aloísio. Existem outros segmentos aí, mas que a gente prefere chamar de espiritualista, né? E não Certo. espírita, com base nos estudos de Kardec e tudo isso. São 2 centros espíritas. O nosso aqui, desses 2, é o mais antigo, né? Entendi. O nosso, na verdade, também, o centro que a gente frequenta, que é a Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, é uma das primeiras casas espíritas de Araraquara. Dele, surgiram todas as outras casas, né? E uma coisa que eu acho assim interessante, que, na verdade, quando o centro começa a crescer um pouco, ele praticamente sai um outro grupinho e monta um outro centro Sim, na periferia. E isso é exatamente. importante, porque não tem que ter um centro grande e único congregando toda a comunidade, mas vários centros em vários pontos da cidade, né? Como os postes de Exatamente. luzes, né? Essa E outra casa espírita que existe foi exatamente pessoas, um grupo de pessoas, né? Que, sei lá, talvez tivessem outras ideias, outros pontos de vista e acabaram formando este novo grupo, mas partiu daqui, né? sim. Daqui. E o nome do centro, Sibeli, como é que surgiu? Centro Espírita Nova Era. A Luísa, eu creio que esse nome foi inspirado, tá? Na verdade, eu não participo aqui do Nova Era desde o seu início, desde a sua fundação, tá? Ele foi fundado em 1987, em outubro de 1987, e eu só vim para Vai fazer aniversário Itápolis, já. vai fazer aniversário. Eu só vim para Itápolis no final de 1989. Até então eu morava em Catanduva ainda, né? E eu Uhum. tinha, o meu filho mais novo ainda era muito bebê, e eu nem tinha oportunidade de frequentar mesmo a casa, porque não tinha quem me ajudasse a cuidar dele. Então, eu só comecei a frequentar aqui a casa em 90, 91, por aí. E já tinha esse nome, tá? Que quando eles se reuniram, pediram sugestão, e um dos elementos apareceu com esse nome. E todos gostaram, e creio que tenha sido inspirado mesmo, né? Esse Sim. nome. Com certeza né? A gente sempre fala que tudo que acontece em termos de boas ações, que você está imbuído das boas ações, sempre está imbuído por trás uma boa inspiração, né? Com certeza. A gente tem que ter ouvidos de ouvir, né? É, Sibeli, agora eu queria te perguntar uma coisa aí, que aliás foi objeto de onde a gente acabou se conhecendo, né? Há cerca de 2 anos atrás, ocorreu um incêndio na biblioteca do Centro Espírita Nova Era, em Itápolis. Você poderia falar para a gente esse triste acontecimento? Como é que foi isso? O que aconteceu? pois é, Luísio, são imagens, né, e fatos que acho que não vão sair da cabeça da gente nunca, né? Nós trabalhamos normalmente na quarta-feira à noite, que é o dia de atendimento ao público nosso, e na madrugada, de quarta para quinta, nós fomos surpreendidos com esse incêndio, tá? Que iniciou na biblioteca, que ela ficava logo ali na entrada do salão principal, né, da casa, e danificou praticamente a casa toda, né? Instalações elétricas, hidráulicas, os livros, o pouco que a gente conseguiu salvar, não dá para usar, porque ficaram
pretos, cheirando a queimado, né? Sim. E assim, destruiu forro, ventiladores, tudo, tudo. Foi um dia assim que, é o que eu falei, nunca vai sair da cabeça da gente, essas imagens, sabe? Quando que Muito foi, Cibele? triste. Oi? Que dia que foi isso? Dia 28 de setembro. Vai fazer 2 anos já, né? Agora dia Nossa. 28. E uma coisa que a gente lutou muito, né, Luísa, para conseguir erguer, para conseguir estar lá, porque todo aquele que é espírita sabe que a religião espírita não conta com verbo nenhum, né? É o trabalho Sim. daqueles voluntários que amam aquilo que estão fazendo, que amam a casa que frequentam, amam a doutrina e se dispõem a trabalhar, né? Para Sim. conseguir aí. Então, de repente, você vê tudo aquilo e todos aqueles livros ali destruídos, queimados. Nossa, foi assim algo que a gente só não entrou em choque porque a gente tinha o plano espiritual aqui, sabe? Desde o primeiro momento, ali sustentando a gente, mas foi muito triste, muito, muito triste. Eu cheguei a ver as imagens que vocês colocaram na época. Pois é. Realmente foi terrível mesmo. A gente consegue avaliar, não sentir o que vocês sentiram, porque é aquilo que eu costumo dizer. As pessoas às vezes falam assim, eu sei como se sente. Não, a gente não sabe como o outro se sente. Por mais que você esteja passando pela mesma situação que o outro, cada pessoa reage de uma determinada forma. Né? Exatamente, exatamente. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu dar a volta por cima, né, Luiz? E é aquilo que eu Sim. falei. Tudo sempre tem os dois lados, né? Que nós estávamos conversando antes. E para nós, apesar de toda a tristeza e toda a desolação, foi muito assim satisfatório você ver a, a atenção da população toda, sabe? Todos, espíritas e não espíritas, se mobilizaram para nos auxiliar, para nos fazer doações de todas as espécies, dinheiro, produtos que a gente pôde fazer, rifas, enfim, sabe? Foi uma ação assim quase que da cidade toda, a gente pode dizer, né? Então, nesse aspecto, serviu para a gente ver o respeito que a casa espírita tem, sabe? O conceito Sim. bom que a casa espírita tem na cidade, que mobilizou tanta gente, independente da religião que praticava, né? E isso foi 28 de setembro de 2018. 2018. Quantos livros vocês tinham mais ou menos na biblioteca na época? Eu não sei te dizer com precisão quantos livros, Luiz, porque nós não os tínhamos ainda catalogados e registrados. Mas eu imagino que a gente tinha cerca de uns 2.000 livros na biblioteca. Nossa. Né? Bastante, um acervo muito bom mesmo, que a gente fazia questão de selecionar, sabe? Para que ali estivessem livros que realmente fossem instrutivos, que realmente fossem adequados, né? À doutrina que a gente estuda, né? Então, eu creio que a gente tinha em torno de uns 2.000 livros mesmo. Então, e aí eu recebi um telefonema, uma mensagem na verdade não foi um telefonema, o Orson mandou um áudio para várias pessoas, formando uma campanha de arrecadação de livros para auxiliar a biblioteca de vocês, né? Isso mesmo, é. E isso me tocou profundamente, foi aí que eu entrei em contato com você, pedi o seu telefone para o Orson, ele me passou, eu entrei em contato com você e a gente começou uma campanha aqui em Araraquara para arrecadação de livros para mandar para o centro. E nesse momento eu gostaria de estar agradecendo a várias pessoas, mas em especial o Rafael Isídio, a Nicinha lá, e o Paulo, lá dos Obreiros do Bem, que foram pessoas que me auxiliaram muito. O Rafael, principalmente, me arrumou muitos e muitos livros, que foram todos doados aí para vocês, né? E aí você chegou depois, Cibele. Quantos livros vocês conseguiram
arrecadar no final, depois disso tudo, dessa campanha? Então, Aloysio, nós estamos hoje com mais de 6 mil livros. Mais de 6 mil livros, é. Um número, assim, super expressivo, né? E que é claro que a gente tem que agradecer muito. Aliás, sempre que a gente faz as nossas orações, a gente sempre agradece muito a esses doadores todos, sabe? Que colaboraram, que colaboram conosco, porque, assim, eu já não tinha mais onde pôr livro, como aqui estava ainda em reforma e tal, e eu fiquei na minha casa, e eu já não tinha mais, né? Até eu falei um dia para meus filhos, vou pôr vocês para fora para guardar livro, porque já não tem mais onde pôr. Então, nós estamos... E livros bons, né? Livros que realmente são úteis. Então, aproveitando, eu quero agradecer a todo esse pessoal aí da região. Eu recebi livros, Luiz, para você ter ideia, de um pessoal do Rio de Janeiro, sabe? Nossa, Doações em dinheiro de Minas Gerais, de Goiás, do Pará, sabe? olha Quer dizer, só. essa mensagem, porque quando a gente se viu daquele jeito, eu falei, meu Deus, para quem que eu vou pedir socorro, né? Além da espiritualidade. Lembrei do Orson, né? Bendito Orson, né? Aí mandei uma mensagem para ele e ele espalhou mundo afora esse A livro. sua mensagem, Sibeli, ela tocou profundamente o nosso coração e de várias pessoas, né? Com certeza, era um pedido de ajuda que você estava fazendo, e Sim, realmente a espiritualidade, né, colocou os homens de bem aí para trabalhar para conseguir os livros aí para vocês. exatamente. E quero aproveitar essa ocasião para agradecer a essas pessoas que até hoje 99% delas eu não conheço, né? Mas que entravam em contato comigo, que enviavam tanto em espécie como livros. Nossa, foi uma coisa assim, Aloysio, que eu fiquei surpreendida, sabe? Surpreendida de ver a expressão da união dos espíritas, né? Porque tanta gente fala que os espíritas são desunidos, né? Que estão preocupados sempre só com a sua casa, e eu acho que isso não é verdade. De repente a gente está tão ocupado com as coisas da nossa casa espírita que torna-se às vezes até difícil você ficar indo de uma casa a outra, né? Por exemplo, nós temos Ibitinga, que aqui é pertinho, de segunda-feira, não agora, nesse momento. Ele sempre tem palestrantes ali. Mas são dias que a gente não consegue ir, porque nós temos atividade na nossa casa. Então, não é que a Sim, gente é desunido, eu acho que a gente é muito unido quando qualquer casa precisa de alguma coisa, mas todo mundo muito atarefado na sua própria casa espírita. E eu fiquei assim, falei, olha, eu sempre achei que não era verdade essa situação de que os espíritas não são unidos. Agora está provado, né? Aqui, na pele da gente, né? Então, nossa, eu só tenho que agradecer mesmo o resto da vida, e a vida é infinita, né? A gente é sim. imortal, então eu vou agradecer para sempre a todo esse povo que nos ajudou. E você vê que é interessante. Eu lembro que eu falei para você, um áudio assim, eu mandei um áudio para você. Sibeli, tenha certeza que vocês vão receber muito mais do que vocês tinham. A hora que você me falou 6 mil, eu fiquei espantado, porque eu não imaginava que era tanto assim. Pois é, 3 vezes mais, né? 3 vezes mais, graças a Deus. Então, ô Sibeli, isso foi então setembro de 2018. De 2018. Em janeiro de 2019, vocês estavam reinaugurando o centro. Reinaugurando o centro. Nossa, Já Sibeli. com... foi um Vamos tempo pensar, setembro, outubro, novembro, dezembro, já de 4 meses. 4 meses. Foi um tempo recorde, né? Com Aqueles certeza. que, claro que a gente contratou profissionais, mas aqueles de nós que sabiam também, né, mexer com alguma coisa, também ajudavam. A limpeza, porque isso aqui ficou bom. Eu te mandei fotos, né? Você viu. As paredes ficaram, de brancas que elas são, ficaram pretas. Cadeiras, mesas, tudo. Então, fizemos um mutirão para começar.
de limpeza, e daí para frente fomos trabalhando. E as nossas promoções também. Olha, Luísa, foi um trabalho assim, eu acho que uniu muito a gente, sabe? Os Sim, trabalhadores. Pôs a gente mais em contato, porque você sabe disso. Cada um de nós tem uma tarefa dentro da casa espírita. Você chega ali já para cumprir a sua tarefa. Então, são poucas as oportunidades que você tem de parar para bater um papo, para, não é, conversar, tal. E aquele foi o momento em que a gente estava sempre em contato, sem separação de trabalho, nada, todo mundo junto ali. Então, a gente parece que se uniu mais, fortaleceu mais a casa, sabe? sim. E até tem um dos nossos trabalhadores que fala que depois do incêndio a casa melhorou muito e que acho que a cada 3 anos vão pôr fogo na casa de novo. Tá Não, não parecendo liga não. o incêndio lá dos livros de Kardec, né? É, Que não serviram liga para não. ter a divulgação maior da Pois doutrina, né? é, verdade, é por aí, né? Mas não é por causa disso que nós vamos pôr fogo Não, não, novamente, pelo né? amor de Deus, né? Pelo amor Não de Deus. esquece. É. Mas foi assim, Aloysio, foi um trabalho de equipe, assim, fantástico. E claro, Olha, eu posso com a dizer que é um tempo nova recorde. Em luz. 4 meses, vocês estarem Exatamente. reinaugurando. Claro que faltava coisa ainda, eu lembro que vocês falaram, né? Sim, Eu, sim, eu faltava alguns acompanhei, detalhes. eu não É, pude estar presente você até me convidou, né, para a sim, inauguração. Eu estava voltando de uma formatura do meu sobrinho. A gente estava voltando de Londrina naquele dia que você me ligou, sim, mas eu me recordo. infelizmente não pude ir, mas eu assisti pela transmissão do Facebook da casa, né? Uhum. E como é que foi essa reinauguração, Sibeli? Como é que foi a Ah, inauguração, a reinauguração da casa? foi uma emoção só, né, Luiz? Que você imagina todo o transtorno que a gente passou, toda a luta, ficar sem poder trabalhar aí por 3 meses, né? Mais até, e sem atendimento ao público, pessoas que a gente sabia que precisava aqui do atendimento. Aliás, como a gente está agora, mais ou menos, né? Sem poder socorrer diretamente as pessoas. Então foi assim, foi fantástico, né? Foi só emoção, né? A gente organizou tudo com muito carinho, com muita dedicação e, puxa vida, foi lindo demais, né? Eu até separei depois, eu até pedi para o meu filho Vitor fazer uma separação do vídeo de inauguração da casa de vocês, e eu vou fazer uma inserção no final dessa nosso bate-papo, de uma homenagem que vocês prestaram, assim, indiretamente para mim, porque a gente teve, eu lembro que a pessoa que estava falando, não lembro quem que falou na hora, né? Mas nós tivemos uma simbiose muito semelhante naquele momento, né? No momento que a casa de vocês pegava fogo, meu pai estava passando, há 2 anos atrás, por um problema de saúde, né? E meu pai veio desencarnar no dia 30 de outubro. E eu lembro que a gente teve uma troca de experiências, né? Porque eu estava passando por um problema de saúde do meu pai, dificuldades, né? Com todo esse interna, desinterna, passa por cirurgia. Situação difícil, realmente, que a gente sabe que a morte não existe, mas a gente sente, né? Não dá para A falar porque a separação é gente difícil, né, Luiz? Por é, mais que você saiba que continua, mas a gente ainda tem aquela coisa da presença física, né? sim. É muito difícil. E, e dentre os livros, né, Sibeli, eu tinha um livro. Aliás, eu tinha na época de 86 a 88, mais ou menos, eu ia muito a Uberaba. E quando eu ia a Uberaba, o pessoal falou: leva livros para o Chico autografar. E o Chico, as pessoas passavam lá, se entregavam um livro, colocavam um papelzinho com o seu nome, ou o nome para a pessoa que você queria que ele autografasse, né? Eles batiam um carimbo, escreviam um nome, o seu nome, e o Chico assinava livro por livro, livro por livro. Sim. Meu pai nunca teve oportunidade de ir a Uberaba. Sempre fui eu, minha mãe, minha irmã, tudo mais, né? Pessoal aqui de casa, meu cunhado. Meu pai nunca teve. E uma das vezes eu levei exatamente o Paulo Estevão para autografar para o meu pai. O Chico autografou. E como foi aquela situação da gente estar arrecadando os livros, eu falei assim, não, esse livro não precisa ficar comigo.
Ele tem um significado muito grande para mim, realmente. Um livro que eu levei para o Chico autografar com a assinatura do Chico. Mas é um livro que eu acho que, no momento, fala para eu passar para vocês. Foi isso que eu fiz, sabe? Eu achei que ele teria um significado muito maior, tá passando para vocês, do que eu ficar guardando um livro só porque tinha assinatura do Chico, né? Então eu achei que foi uma forma de estar fazendo uma contribuição em nome do meu pai, por exemplo, né, para vocês lá. E foi emocionante, né, Luiz? Foi sim. Você ter o desprendimento que você teve, né? Afinal, uma lembrança entre você e seu pai, né? Para nos doar, ele está todo preservadinho aqui, carinhosamente separadinho ali, porque é uma coisa que a gente também não vai esquecer, né? E na nossa reinauguração, eu fiz questão de que se frisasse, né, essa situação toda, porque para nós assim significou o, o auge assim, né, das doações, um desprendimento dessa forma, entre tantas outras coisas que a gente recebeu, né? Foi muito bom. Eu tenho um outro livro autografado pelo Chico. Esse eu já até falei para ele que eu vou passar. O livro chama Agenda Cristã. O Lucas Gabriel, que é um rapaz, um jovem lá de Manaus, que a gente acabou conhecendo por conta do isolamento, pelo home office espírita, é um rapaz assim muito dinâmico, muito envolvido no movimento espírita, ele deve ter uns 23, 24 anos. Ele fala assim, que se tivesse um santo na doutrina espírita, o Chico Xavier seria o santo dele. E o livro de cabeceira dele é o Agenda Cristã. Aí outro dia eu estava procurando aqui, ainda tem alguns livros, né? Eu tenho Cidades no Além, eu tenho o livro dos médios autografados pelo Chico, né? Tem alguns ainda aqui comigo. E eu falei, não, esse daqui tem que ser do Lucas. E outro dia ele estava conversando com o Vitor, num bate-papo, né? Que eles conversam sempre pelo WhatsApp, por imagem e tudo mais, né? Aí minha esposa falou, fala para ele do livro. Não, eu queria entregar pessoalmente, porque eu tenho medo de pegar um livro desse, não pelo valor físico dele, mas pelo valor sentimental, histórico, e mandar pelo correio, mandar por Sedex e se extraviar. Então eu prefiro que um dia que ele venha para cá, eu já falei, ó, esse livro é seu. E ele, engraçado, que eles têm uma expressão lá em Manaus, Sibeli, que eles falam assim, nem com nojo, significa nem cavacatuça, por exemplo. Eu falei para ele, não, Lucas, esse livro é seu. Não, não, nem com nojo, de forma alguma. Não. Eu falei, não, Lucas, eu faço questão. Eu já tinha visto, a hora que eu vi que esse livro estava autografado pelo Chico, eu fiz questão, já tinha falado para eles que esse livro é seu. Então, a primeira oportunidade que eu tiver para te entregar, já saiba que é seu. É interessante. São as coisas que são pequenas, mas que se tornam muito importantes, né, Luiz? Pela Sim, com intenção, certeza. pelo carinho e tal. Então, ô Cibele, diga para a gente, ó, quais atividades que vocês desenvolvem na casa, né? Quais são as atividades rotineiras da casa? Olha, Luiz, nós temos várias atividades, né? Temos as reuniões de desobsessão, né? Na quarta-feira, nós temos sempre o evangelho, os passes, né? Temos os atendimentos específicos por alguns mentores aqui, de alguns elementos, que alguns chamam de trabalho de cura. Eu não gosto de chamar desse nome, não, sabe? Mas é um trabalho que a gente vem desenvolvendo há algum tempo e que tem dado resultados muito bons, principalmente na orientação, sabe? Temos o atendimento fraterno, né? Esse É trabalho assim, fundamental. feito com muito carinho. Eu acho que, aproveitando, né, que a gente está no mês de setembro, mês de combate ao suicídio, Itápolis nós temos um problema muito sério com suicídio. A taxa de suicídio aqui é muito grande. Você chegou a me falar isso uma vez. E temos muitas pessoas assim, jovens, 14, 15, 16 anos, recorrendo ao suicídio como se fosse solução para os problemas, né? E a gente tem atendido muita gente nesse sentido também.
E temos, de terça-feira nós temos os estudos, né, que a gente estuda basicamente as obras básicas de Kardec, né, que não pode deixar de ser dentro de uma casa espírita. Depois temos Sim. os estudos específicos sobre desenvolvimento de mediunidade, preparação de trabalhadores, cursos de passe, essas coisas todas. Temos um grupo de teatro, que infelizmente agora está, né, parado também, mas que se Deus quiser logo a gente retoma. Temos o nosso coral, né? Temos a evangelização infantil, que foi assim um trabalho que custou muito para a gente conseguir implantar de maneira séria, correta, sabe? E que agora, graças a Deus, está um trabalho assim fantástico. As meninas muito dedicadas, muito interessadas em passar realmente para as crianças os valores reais, né? E junto com a doutrina espírita. E temos os trabalhos de assistência social, aliás, muito bem feito também, com distribuição de legumes, sopa, marmitas, nessa época aqui, né, que Principalmente. muita gente perdendo emprego, famílias inteiras aí desempregadas, então temos distribuído marmitas, e o pessoal também, sabe, um pessoal muito dedicado, que trabalha mesmo sem considerar o tempo, tá? Mocidade vocês têm também? Mocidade, não, ainda não conseguimos. É uma situação complicada, né, Luiz? Nós moramos numa cidade muito pacata, muito tranquila, tal, mas é uma cidade que não oferece muitos recursos em termos de estudo, tá, universitário, tal. Então, o que acontece? As nossas crianças, os nossos jovens, quando chegam numa determinada idade, que tem que procurar um estudo mais específico, acabam indo embora da cidade, né? Sim. Moram fora, vêm só lá uma vez por mês, férias, e com isso a gente ainda não conseguiu estruturar uma mocidade, né? Mas a gente faz assim, dentro do possível, a gente vai, esses jovens, conforme vão se engajando, né, na casa, pela frequência com os pais e até na evangelização infanto-juvenil, a gente vai engajando eles nas tarefas também, sabe? Sim. Colocando para ajudar, colocando já no estudo mais, né, avançado, tal, para que não deixe também que eles se percam aí, né, em algumas coisas. Mas eu acho que, eu falo que a nossa casa, 33 anos, né, que ela vai completar agora, está engatinhando ainda, né, Luísa, em Com termos de certeza. espiritismo, mas já tem muita coisa boa que se faz. Eu acho que pelo tempo que ela tem, já está até muito bem desenvolvidos, né, as Sim, tarefas com todas. certeza. Eu Estamos percebi, caminhando. Sibeli, assim, ó, na nossa casa lá, no Obreiros, o que aconteceu? Palestras, tinha segunda, terça, sexta e domingo. Sexta-feira e domingo, o pessoal começou a fazer as transmissões das palestras por esse sistema, entendeu? Online. O grupo de segunda, eu não sei exatamente como que eles fizeram, mas o de terça que eu frequento, a dirigente optou para a gente fazer reuniões de estudo do Evangelho. O nosso grupo de trabalhadores da reunião de palestras e passes, né? A gente ficou fazendo estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, cada dia faz a preparação do tema, começa alguma coisa e todo mundo fala alguma coisa. Foi uma forma que a gente usou, mas as outras equipes têm trabalhado de uma forma com palestras online. A mocidade, eles trabalham assim, reúnem por um aplicativo chamado, acho que Jitsi Meet, um desses aplicativos de reuniões virtuais, né? Eles se reúnem pela internet. Então, cada um na sua casa estão fazendo as reuniões. A evangelização, o que aconteceu? Eu fazia parte do grupo de passistas das crianças da evangelização. Pegamos, então, eu e mais 3
moças lá que trabalham com o passe, né, comigo, e a gente faz um passe à distância para as crianças, pais e evangelizadores. E a evangelização, ela também não parou, porque eles fazem reuniões virtuais, se não me engano, pelo Google Meet, com as crianças e com os pais. Então, passa algumas atividades para eles estarem fazendo, uma forma de interação, né? Mas é muito importante. Ô, Cibele, eu queria aproveitar e te perguntar também, quando chegou a pandemia, como é que vocês se organizaram para dar sequência aos trabalhos? O que vocês pararam? O que vocês continuaram? Como é que ficou na casa? E quais os projetos, né, daqui para frente? Então, Aloysio, a primeira medida que nós tomamos foi de encerrar as reuniões do público, né, o atendimento ao público. Presenciais. Porque a nossa casa, ela tinha normalmente de 130 a 150 pessoas, né, de frequentadores. E naquele estado que estava, você não pode arriscar uma situação dessa. Então, encerramos as reuniões públicas, esse atendimento presencial, e começamos a fazer o evangelho, a transmissão do evangelho ao vivo, o passe coletivo também, né? Através desse meio aqui bendito de comunicação. Com certeza. E, por exemplo, com isso parou também o atendimento fraterno, né? Mas nós demos prosseguimento, por exemplo, aos trabalhos de desobsessão. Inicialmente, nós até paramos, porque além de tudo fechado, aqui na nossa cidade também houve uma espécie de toque de recolher, tá? Que 8 horas da noite nada mais podia funcionar. 8 horas é exatamente o horário que a gente começava a trabalhar. Sim. Né? Então, depois, passado um tempinho rápido, apareceu uma sugestão de, então, fazer esse trabalho num horário mais cedo. Aí alguns trabalhadores concordaram, nem todos concordaram, porque todos ainda tinham, a maioria ainda tinha muito receio, né, do vírus, mas aqueles que concordaram, a gente passou a trabalhar às 18 horas. Né? Então, a gente começou com um grupo de 6, 7 pessoas, então ficava distanciado. Depois, com o tempo, mais trabalhadores quiseram se engajar, formamos um outro grupo. Agora nós já estamos com 4 grupos, né, de desobsessão, horários diferentes, às vezes, porque já praticamente não existe mais o toque de recolher, né, e com menos pessoas, tá? Os estudos, os cursos, a gente também retomou, tá? Cada grupo aí de uma forma um pouco diferente, mas mantendo a distância também entre as pessoas. E agora, né, como parece que está liberando um pouco aí alguns atividades, núcleos aí, né, não espíritas, religiosos, já estão fazendo reuniões, nós estamos pensando também em retomar essas reuniões públicas. Menos pessoas, cadeiras distanciadas, sem um atendimento exclusivo nas salas de passe, né, mas sim um passe coletivo. Então, sim, mas ainda vamos conversar com a diretoria, com os trabalhadores, para ver quem está disposto, né, Luiz? Porque às vezes não depende com só da certeza. vontade de um e de outro, né? Você precisa Sim. ter o grupo ali que trabalhe junto, né? Com certeza. Mas a gente se organizou desse jeito. A princípio, todo mundo muito amedrontado, né? Mas fomos organizando na medida do possível, né? E todo mundo está bem. É uma situação nova para todo mundo, né, Cibele? Uma situação nova para todo mundo. Eu falo assim que, para nós, nesta encarnação, pode ser que a gente já tenha passado por outras epidemias, né? Pandemias, certeza, talvez, né? Mas que nem, por exemplo, a gente vai falar, em 1918, teve a gripe espanhola, né? Sim. Então, com menos recursos, não tinha esses recursos que nós temos hoje. E foi uma situação difícil. E o povo passou por tudo aquilo. Passou por aquilo, passou por guerras, passou por a quebra da Bolsa, passou pela outra guerra. As pessoas que nasceram, vamos supor, em 1901,
né? Quantos problemas não passaram, né? Muito E com mais do maiores que hoje, dificuldades que a nossa. né? Pois é, porque hoje a gente ainda tem uma série de coisas, de recursos, inclusive tecnológicos, né, que você consegue aí trabalhar e seguir. Naquela época, não, né? É, A época de Eurípides Barçanufo, por exemplo, que ele mesmo foi vitimado, né, pela gripe espanhola, pela gripe espanhola, que por exatamente, mas sinal você continuou sabe que não foi, trabalhando, né? não aconteceu na Espanha, você sabe disso. Eu até conheço a história, mas eu É, não me recordo mais, não. é, parece que foi, dizem que um ditado talvez tenha acontecido nos Estados Unidos por conta da guerra, tudo mais. E mais pegou o nome de gripe espanhola porque a Espanha não estava participando da guerra, era o único país que se podia divulgar abertamente sobre a gripe espanhola. Porque, por exemplo, os países que estavam em guerra, eles não ficavam divulgando se tinha soldados infectados ou não, por conta de medo, de receio dos soldados se infectar, essas coisas assim, né? Sim, E a sim. Espanha, que estava fora da guerra, era o único país que estava divulgando, então pegou o Publicou, nome de gripe né? espanhola. Mas foi Ô, Sibeli, eu também estava até para... lembrando uma coisa, que você falou da questão do suicídio, nós estamos em Setembro Amarelo. Não sei se Isso. você chegou a ver a entrevista que o André Trigueiro fez com o padre Fábio de Mello. Sim, ouvi ontem, Olha, ontem de manhã eu ouvi. Fantástico, né, Luiz? muito, muito. Fantástico. Uma entrevista que eu recomendo para todo mundo. Olha, vale realmente a pena. E também para o pessoal jovem, Sibeli, como talvez que você está dizendo que vocês não têm a mocidade aí, eu comecei a acompanhar um programa que tem pela Rede Amigo Espírita, é o chamado Home Office Espírita. É um programa feito por jovens. Eu já tive até a oportunidade de participar desse programa lá, me colocaram no meio lá, numa, Certo. duas É, participações. eu até vi Mas alguma ontem eles coisa. tiveram, foi? Eu já até vi alguma coisa desse programa, sim. É. É. Ontem, inclusive, eles tiveram uma roda de conversa sobre a prevenção do suicídio. E foi muito bom. Inclusive, as pessoas que participaram do home office são jovens. Inclusive o Patrick, que ele faz parte ele é voluntário do CVV lá do Rio de Janeiro, estava explicando como é que funciona o atendimento do CVV, que às vezes as pessoas falam assim, eu vou procurar uma pessoa, um amigo para falar de um problema, e a pessoa já vem falar, não, mas faz aquilo outro. E eles falam que a situação principal que você tem que ter é de ouvir, de acolher. Exatamente. A casa espírita tem que ter esse papel de acolhimento. Mais do que doutrinar, nós temos um trabalho de acolher. Aquelas pessoas que vêm, às vezes, pela casa, você não sabe, né? As dores que traz na alma daquela pessoa, né? E muitas vezes, Aloysio, o problema que para a gente é pequeno, né? Até é uma coisa que o padre Fábio de Mello fala, Foi. né? Para outras criaturas não é pequeno o problema, para elas é muito Sim, grande. E você tem que aprender a ouvi-las com isenção, né? Do que você acha, do que você pensa, da sua medida, do seu conceito e tudo isso, né? com Então certeza. é muito importante. Mas a Ô, gente vai Cibele, trabalhando. eu sei que Diga. você tem um trabalho logo para frente, né? Não quero tomar mais o Sim. seu tempo. E Uhum. agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar falando assim, praticamente inaugurando a nossa série de entrevistas, porque, como eu falei para você, eu fiz um projeto piloto onde eu fui entrevistado pelo Vitor e Certo. eu e o Lucas fomos entrevistados pelo Vitor. A minha primeira entrevista foi com o Vitor, mas aí já é da casa, né? Então você está sendo a primeira pessoa fora de casa que eu estou entrevistando para o nosso canal aí, né? Então, eu gostaria de te agradecer imensamente a você, Sibeli, e gostaria de passar para você para as suas considerações finais, e se você puder fazer para a gente a nossa prece de encerramento. Com certeza. Luiz, eu agradeço, tá? A honra de ser a primeira convidada, né, do seu programa. Espero que você tenha muito sucesso nisso, porque eu acho que tudo que a gente faz para divulgar a doutrina é fantástico, né? Vale muito e a gente tem que fazer, né?
A doutrina não pode ficar só dentro da casa espírita, ela tem que voar, né? Ela tem que atingir todas as pessoas. Porque tem muita gente que não é espírita, que não frequenta uma casa espírita, mas gosta de ouvir, né? Então, isso é muito importante, viu? Que você tenha muito sucesso nisso aí. Eu agradeço imensamente a atenção que você deu aí à nossa casa, tá? Porque eu falo que a gente, quando se torna, de alguma forma, dirigente de uma casa espírita, a gente deixa de ter um pouquinho a personalidade eu, né? A gente passa a ser uma coisa mais integrada num todo, não é assim? Você já não tem mais o direito de pensar só em você, cuidar só de você e das suas coisas. Você tem que cuidar dos outros também, né? É para isso que a gente está aqui, não é? Então, muito bom essa iniciativa. Deus te abençoe, que tudo corra muito bem. Um abraço para o seu filho, né? Que está sempre aí junto com você. São as nossas as flores, né? Que a gente vai distribuindo aí pelo mundo. Com certeza. Podemos fazer, então, uma prece, né? Sim. Agradecendo a Jesus pelas bênçãos que tivemos de conhecer a doutrina espírita, de conhecer tantas oportunidades de trabalho, tantas formas de amar, tantos amigos, de servir, Senhor, aos teus propósitos. Que Jesus possa abençoar a todos nós sempre e que essas bênçãos possam produzir em nós frutos de amor, de fraternidade, de companheirismo, de batalha por nós mesmos e pelo próximo, continuando a caminhar sempre em busca do bem, da evolução e da paz que o nosso mundo tanto precisa. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos guie em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado. E, como eu te falei, depois vou fazer a inserção daquele trecho na palestra lá da inauguração da casa de vocês. Muito bom. Um abraço e até a próxima oportunidade. Se Deus quiser. É emocionante ver essas cenas, né? Para a gente que tem participado de tudo isso, a gente fica com o coração feliz. Não é apertado, não é dolorido. Felicidade é o sentimento que nós sentimos por ver a união de cada um dos trabalhadores desta casa. Todos eles colaboraram de uma forma ou de outra e não temos como agradecer a participação de cada um deles. Lá na questão 782 do Livro dos Espíritos, mais precisamente na quinta lei, porque temos 10 leis morais, e a quinta, que é a lei da destruição, há a seguinte pergunta: a destruição é uma lei da natureza? E os Espíritos responderam a Kardec que é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso é que jamais destruição, não é mais que transformação, cujo objetivo é renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, na verdade, o incidente que aconteceu na nossa casa, não sabemos as causas e nem nos interessa, porque o resultado que ele trouxe para nós foi algo altamente positivo. A união, o respeito, a confraternização entre os irmãos desta casa e fora desta casa, descobrir o respeito que a nossa casa tem na sociedade, porque inúmeras foram as pessoas que nos auxiliaram de várias formas, espíritas e muitos não espíritas. Então foi algo muito significativo para nós. As melhores que estão acontecendo são físicas, tecnológicas, né?
melhorou a iluminação, melhorou o som, e ainda tem muito mais para melhorar. O palco ainda está em fase de reconstrução. Nós temos muita coisa ainda para fazer. Mas é óbvio que a melhora física não é o nosso principal objetivo. Porque quando o incêndio destruiu a nossa biblioteca, na verdade nós perdemos o nosso maior tesouro. Porque a biblioteca significa conhecimento, significa saber, significa compartilhar conhecimento. E Nova Era tem um objetivo específico, é uma escola de almas. Prima pela educação dos espíritos, para que a gente se torne seres humanos melhores, para que a gente contribua para formar uma sociedade melhor. Então a nossa grande prioridade agora é a reconstrução da nossa biblioteca, que já está em fase. Vocês viram que a doação dos livros, hoje nós temos muito mais livros do que nós tínhamos antes. Vieram livros de várias cidades, de pessoas que nem conhecemos, mas que ao ficarem sabendo do incêndio, prontamente se mobilizaram para ajudar e enviar os livros. Mas entre todos esses livros que nós recebemos, um tem um significado muito especial para todos nós. Porque o nosso irmão Aloísio Sônego de Araraquara, na época em que houve o incêndio, o pai dele estava hospitalizado, estava na UTI, estava passando por um momento altamente difícil, por grande dificuldade. E depois disso veio a desencarnar. Mas o Aloísio achou que tinha que doar um livro que pertencia ao senhor João Sônego, que é este livro, Paulo e Estevão. Esse livro é psicografado por Chico Xavier, através do médium Chico Xavier, mas é psicografado por Emmanuel. Conta a história dos primórdios do cristianismo. É uma mensagem riquíssima para todos nós, em especial para o Espiritismo, porque fala da dedicação de Estevão, da transformação de Paulo. E é uma literatura riquíssima. E a grande importância deste livro é porque está autografado por Chico Xavier. Vejam vocês que é uma riqueza uma obra dessa. Chico Xavier já desencarnou, foi o autor, autografou em favor do senhor João, mas o Aloísio, mesmo assim, achou que essa riqueza deveria vir para as nossas mãos. E a partir daí nós assumimos uma responsabilidade muito grande nisso, que não é de conservar este livro numa caixa de vidro. Não. A nossa responsabilidade é de fazer com que muitas pessoas possam usufruir desta grande obra e entender de fato como é que o amor transforma as pessoas. Então, essa riqueza veio parar em nossas mãos através da doação do nosso irmão Aloísio Sônego, lá de Araraquara, e que era dedicado ao seu pai, que já desencarnou. Então vejam vocês que as histórias são parecidas. Nós tivemos perda física e ele também. Ele perdeu o seu pai desencarnou, mas na verdade, seu pai continua junto com ele, junto com a família, através dos ensinamentos que ele passou. E eles vão perpetuar isso. Nós perdemos fisicamente a nossa biblioteca, que é a nossa maior riqueza, mas a doutrina espírita nos auxilia a saber esperar, nos auxilia a ter esperança e principalmente nos informa sobre a lei do trabalho, que é arregaçar as mangas e ir em frente, para conquistar novamente aquilo que nos pertence e que isso venha ainda melhor. Então, eu gostaria de uma salva de palmas para o nosso irmão Aloísio, que prontamente nos auxiliou.
Amém.